Irmãos, a nossa palavra nessa manhã, pastor José Miguel não está presente, porque ele está pregando lá na nossa filha, lá em Araucária. O pastor Enoque solicitou, e ele está lá juntamente com o pastor Enoque, transmitindo a palavra hoje, tá bom, irmãos? À noite ele estará aqui. Capacitados para viver vitoriosamente. Nós gostamos e nós sonhamos de viver uma vida vitoriosa, não é verdade? Quem é que nasceu e falou assim, eu serei um derrotado? O pastor Waverson já pregou sobre, matou todos os gigantes que existiam na Bíblia. E ele ensinou e ensina que nós o quê? Nós somos aqueles que somos matadores de gigantes. Nós vencemos obstáculos, nós saltamos muralhas, como diz o Salmo 18. Mas todo vitorioso, eu gosto de filmes daqueles agentes especiais, principalmente aqueles da marinha, os marines americanos, porque o treinamento é muito severo, é muito decisivo, e quando eles têm uma missão para cumprir, a gente já fica na expectativa de que a missão será cumprida. Sempre tem algumas baixas, mas a missão é cumprida. Nós queremos vencer, mas qual é o preparo para vencer? Nós queremos conquistar, mas nem sempre queremos pagar o preço dessa conquista. Então hoje nós vamos falar um assunto que talvez, domingo passado, nós falamos sobre a fé que traz paz e segurança. Não é tão simples viver em paz. Muitas vezes, para vivermos em paz, a gente tem que segurar a língua, principalmente dentro de casa. Quando se fala muito dentro de casa, a gente perde o direito. Eu ouvi uma pessoa essa semana, um líder, e ele falando num podcast, ele falou assim, a minha mãe, quando nós chegávamos em casa, perguntava assim, mamãe, o que nós vamos comer hoje? E ela respondia, comida. É comida. Mas o que a criança estava querendo ouvir? Que tinha uma novidade. É comida. Porque o que te sustenta é comida. A variedade já é outra coisa. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre essa visão da caminhada, das nossas escolhas, capacitado para viver vitoriosamente. Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 15, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu Deus, ao teu próximo, como a ti mesmo. E se vós, porém, vos mordeis, Paulo, acho que é o único lugar na Bíblia que ele usa esse termo, vos mordeis e vos devorais, devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. O sermão está aqui no iPad, mas ontem eu estava estudando e veio uma inspiração para uma introdução a mais, que diz assim, fomos chamados para viver em liberdade, é o que Paulo está dizendo nesses versículos aqui. Todos nós aqui em Cristo Jesus, nós vivíamos presos a alguma coisa, a algum lugar, a alguma situação, cativos de algum vício, alguma prática, alguma mentalidade escrava. Mas quando Jesus chegou, Ele nos trouxe para a liberdade. Só que essa liberdade precisa ser vivida com responsabilidade. Exemplo, um filho, o filho chegou em casa e falou assim, pai, o que o senhor está fazendo em casa, o senhor não está trabalhando? Ele disse, não meu filho, agora eu vou pedir demissão. O pai era um CEO de uma empresa. Eu estou pedindo demissão, quero mais nada, agora também, eu vou andar com você,
vou pegar um taco de beisebol, eu vou quebrar os vidros, eu vou quebrar tudo, porque agora eu sou um revolucionário, eu quero mudanças. Aí o garoto disse: mas pai, não pode, o senhor não pode fazer isso. Por que eu não posso? Porque como é que eu vou, onde eu vou estudar? E o meu carro? E o meu conforto? Nós queremos, irmãos, tudo, mas nós não queremos pagar o preço. Nós queremos de graça. Esse é o pensamento, às vezes, espiritual e também um pensamento social. Paulo fala assim: fomos chamados para viver em liberdade. Nessa liberdade podemos fazer escolhas. Eu posso acordar e falar assim: não, eu estou com muito sono, hoje não vou trabalhar não. A gente pode ou não pode? Mas a gente faz. Viver e agir na carne, por exemplo, nessa liberdade você pode fazer essa escolha: viver e agir na carne, ou viver e andar e agir no Espírito. Escolhas. Quem é que está conduzindo minha mente, meu coração? Carne ou Espírito? A escolha é pessoal, não dá para eu escolher por você, é você que tem que escolher. Eu posso te ensinar. John Stott diz uma frase bem interessante: o Espírito Santo nos guia, nos ensina, mas é você que anda. O Espírito Santo não vai andar por você. Precisamos considerar as consequências de nossas escolhas, palavras e ações. Em Gálatas 5,16, Paulo diz assim, a 18: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Irmãos, o Serginho, meu genro, ele pregou aqui uma vez, e ele contou essa ilustração, e eu já contei várias vezes. Um homem tinha 2 cães, um branco e um preto, e ele levava os 2 cães para a rinha, briga. Ele apostava no branco, o branco ganhava. Na semana seguinte, ele levava novamente os 2 cães, ele apostava no preto, o preto ganhava. Isso levou umas 3 semanas, e ele acertava, ele apostava, o cão ganhava. Mas uma pessoa observando, o chamou e disse: mas vem cá, como é que você sabe qual é o cão que vai vencer? Ele disse: aquele que eu alimentei. O cão sem alimento não vence. É uma reflexão, irmãos. Quem estamos alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito? Por isso que Paulo, quando termina Efésios, ele vai dizer: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir. Então esse alimento, essa força espiritual que nós tanto sonhamos, não vem de graça também não. Depende de muita coisa que você decide fazer e viver na presença do Senhor. Então vamos caminhar juntos. Paulo diz em Gálatas 5, 22 a 25: mas o fruto do Espírito é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são guiados, ou os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O grande conflito da igreja da Galácia, como nós falamos domingo passado, da igreja de Filipos, é quase que a mesma coisa. Existia uma influência externa e uma influência interna. A fragilidade dos fundamentos da fé, recebendo influência externa de pessoas que traziam
doutrinas falsas, colocando para a igreja novos ensinos, que chega ao ponto de Paulo dizer assim: se um anjo do céu vier e vos pregar outro evangelho além desse, considere maldito. Irmãos, Paulo está dizendo: se um anjo vier e falar algo diferente do que eu ensinei a vocês, seja anátema, seja maldito. Mas, irmãos, aqui para a gente, eu digo, o nosso respeito, o nosso ibope vai até meia-noite, irmãos. Você pode gostar muito de mim, você pode ter um carinho muito grande comigo, e você pode dizer: pastor, o senhor é uma bênção, mas se eu fizer, ou se eu decidir algo contrário ao que você sente ou pensa, o meu ibope acabou. O nosso ibope, irmãos, não interessa. Nós não estamos aqui nessa terra procurando ibope. Nós não estamos aqui procurando aplausos. Nós estamos aqui procurando tapinha nas costas. Nós estamos olhando para um foco, para um propósito. Por isso Paulo chega ao ponto de dizer: deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo. Temos algo a ser alcançado, e muitas vezes nós temos que sacudir a poeira. Quando o avivamento estava incendiando a Coreia, e houve a guerra, os coreanos do norte, comunistas, pegaram os pastores coreanos e fuzilaram. Uma família pastoral, pastor, esposa e filhos, estavam sendo: pessoal, nós vamos enterrar vocês vivos, se vocês não negarem a Jesus. O pastor estava naquele dilema: nega ou não nega, porque ele olhou para a esposa, olhou para os filhinhos, mas a esposa olhou bem nos olhos dele e falou assim: meu marido, não negue. E todos morreram. Exige-se um posicionamento. Nós queremos, irmãos, coisas convenientes, mas Paulo vai nos ensinar. Paulo trabalha na igreja os fundamentos da liberdade cristã, confrontando o legalismo e a licenciosidade. William Hendricks ilustra essa situação como se nós estivéssemos passando. Quem aqui já foi do interior sabe, quando você passa numa pinguela, é sempre em cima de algo sujo, algo ruim, contaminado. E aí o Hendricks, ele diz que essa pinguela, você tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio de passar por ela, porque se você cair, você vai se contaminar naquelas águas impuras. Viver pela fé é como passar numa pinguela, para não cairmos nas contaminações, nas contradições, nas pressões sociais e do mundo. John Stott diz que o cristianismo não é escravidão, mas é chamado para a graça da liberdade. Essa liberdade, porém, não é liberdade para pecar, mas liberdade para viver uma consciência de obediência. Liberdade para obedecer. Eu posso olhar para qualquer pessoa e dizer: eu decido obedecer. Vamos tentar falar algumas coisas. Primeiro, entender que não podemos servir dois senhores. Quem é o meu Senhor? Cristo ou o pecado? A carta aos Gálatas, ela foi escrita num contexto de confrontar a igreja, de fundamentar a igreja, da necessidade de um posicionamento espiritual. E nesse posicionamento, a igreja iria resistir às pressões e às novidades. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então de liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos,
amar o próximo não é tão difícil, mas é muito difícil ao mesmo tempo. Porque você amar uma pessoa que concorda com você é fácil. Agora, ame uma pessoa que discorda de você o tempo todo. Uma jovem casou-se com um rapaz dos sonhos. E ela sonhou com a casa dela. Agora eu vou ter minha casa. E aí compraram uma casa, começaram a mobiliar a casa. E a sogra pega o telefone e liga: minha nora, as cortinas precisam ser azuis. Aquela nora não queria contrariar o esposo, porque era um recém-casado, então aceitou as cortinas azuis. Mas você é livre para ter cortina preta, azul, vermelha, amarela, verde, a cor que você quiser. E você que é sogra, vai botar cortina azul na tua casa. Deixa a tua nora usar a cortina que quiser. A liberdade não impõe ao outro. Mas tem gente sendo humilhada porque as coisas são impostas. Tem que ser desse jeito. Eu nunca tive esse problema, porque a minha sogra nunca falou lá em casa. Ela morava a 850 quilômetros de distância. Liberdade cristã não é licença para pecar, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados para vivermos livres, para pensar, para falar. Mas existe uma lei que estabelece que você tem responsabilidade sobre aquilo que você fala. A lei estabelece limite para todos. Calvino diz que, no primeiro momento, Paulo exorta os Gálatas a não permitir nenhum impedimento de sua liberdade. Ele diz: estáis, pois, firmes na liberdade, porque Cristo vos libertou. Não vos torneis a meter debaixo de um jugo de servidão. Mas agora, Calvino diz, ele está recomendando que eles sejam moderados no uso dessa liberdade. Sim, vocês foram tirados das trevas e colocados na luz. Vocês estão livres, mas use essa liberdade com sabedoria, com temor a Deus. Até onde eu devo ir? Fomos chamados para uma nova vida e não prisioneiros do passado. A verdadeira liberdade nos leva a uma aproximação de Deus e não do mundo e do pecado. Irmãos, veja bem, uma pessoa livre dos vícios, das baladas, das influências, a liberdade que ele tem de ler a palavra e de obedecer essa palavra. Quando eu tinha 22 anos, eu era baladeiro, bebia, fumava. Jesus entrou no meu coração. A minha sala toda decorada com fotos femininas. Ninguém disse para mim, para eu tirar as coisas. Quando eu cheguei naquele domingo da minha conversão em casa, eu retirei todas as fotos, eu joguei todas as bebidas fora, desculpe da expressão, os jovens de hoje, não sei se já ouviram, rádio vitrola. Lembra disso, rádio vitrola? Aquele aparelho de som, depois passou a chamar aparelho de som. Eu dei o meu aparelho de som para uma pessoa amiga, porque eu não sabia que crente tinha CD, LP, essas coisas naquele tempo. Eu dei, porque, irmãos, quando Jesus entrou, a porcaria sai, o mundo sai, os lábios são purificados. Eu falava gíria de uma tal forma que vocês nem imaginam. Meu cabelo era cabelo grandão, cabelo de fogo, aquele por causa do sol do Rio de Janeiro, aquele cabelo loiro, era bonito. Quando eu cortei o cabelo, a Sueli falou assim: o que você fez com o seu cabelo? Cortei. Jesus mandou eu cortar, eu era radical. Mas ninguém precisou falar.
calça boca de sino. Eu imagino os pastores de hoje aqui, entrando todo boca de sino, calça apertadinha até o joelho e boca de sino do joelho para baixo. Era um verdadeiro jeca. Verdadeiro jeca. Só que era moda. Era moda. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você é escravo de quem você serve. Você é escravo de quem você serve. A verdadeira liberdade constrói relacionamentos com Deus e com você. Eu sou livre para te amar, independente de você não gostar de mim. Você pode não gostar de mim, mas eu decido te amar a si mesmo. Porque gostar é uma coisa, amar é outra. Alguém aqui gosta de tomar injeção? Alguém gosta de tomar boldo? Já viu algumas caretas? Pois é, mas precisa. Tem hora que você toma boldo e ainda coloca perto do nariz para não sentir muito. Porque você precisa tomar. Toma injeção, precisa tomar. Academia, tem gente que gosta de academia. Eu não posso viajar, irmão, senão eu ia falar alguma coisa sobre academia. Irmãos, é horroroso. Quanta gente bombada. Paulo disse, se vós, porém, vos mordeis. Irmãos, Paulo pega esse verbo para dizer, vocês andam mordendo uns aos outros. Irmãos, isso é uma linguagem usada para os animais predadores, ferozes. Paulo usa essa linguagem para falar para crente. Vocês andam vos mordendo uns aos outros. Irmãos, a gente pode ler a Bíblia e passar por cima. Não tem nada a ver comigo. Mas você precisa refletir por que Paulo está escrevendo isso, irmãos. Vos mordeis. Essa expressão, vos devorais uns aos outros, vede que não consumais uns aos outros, mordeis, devorais e consumais. Quem aqui, qual esposa que não já disse alguma coisa assim, mais ou menos assim, esse relacionamento está me consumindo, de coração, não precisa levantar a mão por causa dele, mas que você levantaria a mão se eu perguntasse, ou vice-versa. O marido pode dizer também da mulher, essa mulher está me consumindo, esses filhos estão me consumindo. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. É aquilo que desgasta, é aquilo que maltrata, é aquilo que não se aproxima para nos abraçar, para nos falar coisas boas. É para tirar. É para tirar. Essa declaração de Paulo é associada a animais que brigam. Irmãos, crente briga, irmãos, crente briga. Tenho medo não, irmãos. Tem censura aqui não. Crente briga sim, irmãos. Crente não briga no tapa, mas briga nas redes sociais. E gente do alto escalão. Não é gente pequenininha não. Estão se mordendo aí. Aparece lá no YouTube. Não ouça esses pastores. Não frequente essas igrejas. Irmão, não precisamos disso. Isso é péssimo para o evangelho. Se você der um óculos para o seu filho, ele vai enxergar. Não precisa de você ler por ele. O povo de Deus precisa de óculos, de uma mentalidade nova. Então, por isso que Paulo, ele enfatiza essas verdades. Vocês estão brigando. Ninguém briga aqui, irmãos, aqui. Muito abraço, muito beijo, irmãos, muito tapinha nas costas. Mas você fala, vai dizer que não fala. Fala. Olha para o seu irmão que está do lado assim, eu sei que você fala. Eu sei. Só que Jesus diz que toda palavra ociosa
você dará conta diante de Deus. Toda a palavra. Segunda coisa, precisamos compreender o conflito cristão. Agora, Deus nos chamou para a gente brigar uns com os outros? Ou para a gente travar uma batalha com o diabo e com o pecado? Nós estamos brigando com a pessoa errada, irmãos. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis com concupiscências da carne. É impossível não ter uma briga aqui dentro. É impossível. Se você nasceu de novo, você briga todo dia. Você batalha todo dia. É impossível. O que você olha, vai continuar olhando. O que você ouve, vai continuar ouvindo. É briga, essa batalha. Precisamos vencer a nossa batalha interior. Veja, quando eu venço essa batalha interior, eu começo a ter paz no exterior. A carne é o nosso homem natural ou carnal. O Espírito é o que nós nos tornamos a partir de Cristo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo entrou, gerou em você um novo homem, uma nova mulher, e agora você é uma nova criatura. Só que essa nova criatura é um bebê, precisa ser amadurecido, precisa crescer, precisa se fortalecer na fé. Adolf Paul, ele diz que as pessoas conhecem bem a ideia de que a vida é como o caminho que precisa ser trilhado. O caminho inclui de onde para onde. Eu preciso sair de um lugar para chegar a outro lugar. Não dá para ser por telepatia. Não dá para ser por viagem astral. Eu preciso caminhar. Onde eu estou? Para onde eu devo ir? Para onde eu preciso ir? Quando Paulo diz andar no Espírito, ele está, ou ele sabe que a carne tem inclinação para o que é sujo, pecaminoso, a sua carne. Pode dar um beliscão em você mesmo e dizer assim, não belisca seu irmão não, belisca você mesmo e dizer assim, você não presta. Não é o que a Bíblia fala? O coração é perverso, é enganoso, é corrupto. É o que a Bíblia diz do coração. E não é só o meu não, é o seu. É o seu coração, é perverso. É só pisar no teu pé que você vai mostrar sua perversidade. Você vai mostrar sua dureza, o peso das minhas palavras. Quando Paulo então fala andar no Espírito, ele está falando que você precisa alimentar e obedecer o Espírito. Bem, a ilustração do cão. Você não sabe qual cão que vence, mas você sabe se você está preparado para vencer. Você sabe. Academia, fazer musculação, eu odeio musculação. Tudo que é repetido demais eu não gosto. Eu gosto de caminhar, de correr. Aí toma um Gatorade na volta. E venho conversando com as árvores, venho conversando com Deus, e eu converso com todo mundo que eu encontro. Se eu encontro então, ontem o Flamengo perdeu, se eu encontro um atleticano, vai dizer, viu, não é só vocês que perdem, é o Flamengo também. Eu busco o assunto, eu vou conversando, porque eu gosto de correr. A academia se fica ali, parado, como um parasita, pedalando, peso para cá, peso para lá, só aqueles músculos horrorosos. No Parque Barigui ontem, um frio terrível, um montão de gente sem camisa, só para mostrar os músculos. Vai me dizer que não é? Não estou julgando não, mas estou imaginando. Quando alimentamos a carne, o espírito enfraquece. Quando você alimenta o espírito, a carne é controlada. A carne é controlada. Eu disse aqui que eu tive uma ovelha que ele não tinha muito controle nas palavras, e ele falou numa assembleia, ele falou assim, pastor, antes de eu falar, eu estava lá, não fale, não fale. Você já experimentou isso? Você está num lugar e assim, não fala, ou então não ligue, não mande mensagem, quando você vai ver, você já tecou, você já mandou, a carne venceu.
Andar exige comando da mente, para onde nossa mente deseja caminhar. Sente-se num lugar, olha para as nuvens do céu e tente imaginar Jesus voltando. Imaginou? Porque a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens. Depois que você imaginou Jesus voltando, cheio de glória, poder, majestade, aí você pergunta para si mesmo: eu estou pronto para a volta de Jesus? Porque você talvez esteja preocupado se o outro está preparado para a volta de Jesus, mas talvez você não esteja preocupado se você está pronto para a volta de Jesus. Paulo, irmãos, vai trabalhar as obras da carne. As obras da carne exigem esforço, mas o Espírito é natural, é fruto. O fruto é natural, é da natureza da árvore. Goiaba produz goiabeira, produz goiaba. Laranjeira produz laranja, é natural. E seria natural você produzir o fruto do Espírito, porque você é filho de Deus. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Temos aqui então 5 grupos que Paulo fala: pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Pastor, não tem nada a ver com isso. Não, eu só estou citando os grupos: pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. John Stott diz que a nossa velha natureza é secreta e invisível, mas as obras, elas são públicas. Ninguém peca, irmão, escondido o tempo todo. Alguém está te vendo. Pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Eles falam da ofensa a Deus, nossas práticas. Deus é substituído por ídolos, objetos, por práticas. Pecados sociais, inimizades, porfias. Ouça, pecados pessoais, é você que escolhe. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses pecados estão presentes nos relacionamentos. Quando eu vi fulano lá, eu fiquei irado. Outra expressão muito comum: eu fiquei cego de raiva. O rapaz ou a moça casaram-se, e ela chamava ele de pão doce. Depois ela chama ele de cavalo. Por causa do comportamento dele. Pecados pessoais, bebedices e glutonaria. Ninguém bebe por você, ninguém come por você, é você. Esses pecados se revelam na falta de domínio próprio. É bem verdade, irmãos, que às vezes a gente chega num lugar, ou até na nossa casa, tem dia que a comida está tão boa, que a gente para de comer porque não dá mais. Mas a gente está de olho lá para pegar um pouquinho mais. Quem é que gosta de risoto? Todo mundo gosta, quase todos gostam de risoto. Eu não como tanto, mas quando eu encontro um risoto bem feito, eu como risoto, gosto de risoto. Frango caipira, com aquele arrozinho branco, uma polenta. 11h45, está na pedida um frango caipira, com caldinho, não é verdade? Para encerrar, meus irmãos, entender que o único caminho de uma vida vitoriosa é andar no Espírito, não tem outra. Você pode andar na carne se quiser, você pode andar na telepatia se quiser, você pode andar do jeito que quiser, mas o único caminho de vencer é andar no Espírito, porque é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz: mas o fruto do Espírito as evidências desse fruto são perceptíveis. As pessoas observam você nos mínimos detalhes. Ninguém precisa saber que você é pastor para você ser educado e atencioso. Ninguém precisa saber que você é crente para você dar um bom dia, para você dar um lugar lá no vermelhão. Quem anda de vermelhão aqui?
Alguns, eu estou gostando de andar de vermelhão, irmãos. Às vezes minha esposa tem que fazer fisioterapia, eu fico sem um carro, e aí eu descobri que andar de vermelhão dá ibope. Eu converso com todo mundo lá. Quando eu sento de pé, ou quando eu fico em pé perto de uma pessoa da minha idade, eu falo assim: e aí, como é que estão os músculos? E aí a pessoa começa a falar, pronto, irmão, tem assunto até chegar lá no Campo Comprido. E aí você fala de Jesus sem a pessoa nem perceber. Estou gostando de andar de vermelhão. Se as obras falam de esforço, o fruto do Espírito fala da nossa natureza. Você está se esforçando para conquistar coisa, isso é carne. Você está trabalhando, você está lutando para conseguir certas coisas, e você está entendendo o que eu estou falando, você está desenvolvendo toda a estratégia, isso é carne, porque o fruto do Espírito é natural, nasce. Ninguém chega lá na laranjeira e começa a dar umas cacetadas nela, produz a laranja. Não, é natural. Ela vai produzir laranja. Claro que tem as variedades de laranja. Se as obras falam então de esforço, é carne. As obras da carne são resultado do nosso labor, sinônimo de labuta ou trabalho árduo, prolongado, mas o fruto do Espírito é resultado de evidência da presença do Espírito Santo em nós. Um pastor chinês chegou numa casa na Inglaterra para visitar um pastor, e aí quando ele bateu na porta, a empregada foi atender, e ela não entendeu o que ele falou, e voltou, e o patrão dela falou assim: quem é que está lá na porta? Eu disse: eu não sei, mas ele se parece com Jesus. Olha, irmão, falar que um chinês parece com Jesus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas só o jeito dele olhar, o jeito dele falar, a docilidade das suas palavras, é cheio de Deus. As pessoas notam. Fruto decorrente do nosso relacionamento com Deus: amor, paz, alegria. Se você vê uma pessoa sempre alegre, se você vê uma pessoa amorosa, pacificadora, você logo assim: é de Deus, essa pessoa é de Deus. Aliás, irmãos, tem muita gente que não é cristã, revelando mais paz do que muitos cristãos. Às vezes eu gosto de fazer algumas comparações provocativas. Fruto ligado ao nosso relacionamento com o próximo: longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade. Esse ânimo longo, a gente tem que ter muito ânimo para andar com algumas pessoas, irmão. Não é verdade? Eu tenho que ter muito ânimo para andar com você. Você nem sabia disso. Andar com a crentanhada, a maioria quer ficar para trás. Já viu o filme Ficado para Trás? Quem aqui já viu esse filme Ficado para Trás? Eu nunca perdi tempo de ver, porque eu não vou ficar, eu vou na frente, vou subir rápido. Quando Jesus mandar o anjo tocar a corneta, eu já estou sendo transformado e subindo, né, Pedrinho? Vamos nos encontrar lá, Pedrinho? É isso aí. Fruto ligado ao relacionamento, então, com a gente mesmo, com nós mesmos. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabe quem é mais prejudicado com a falta de domínio próprio? É você. A pessoa que mais é ferida pela falta de domínio próprio é você. Porque você bate nas pessoas, machuca as pessoas, e depois você se arrepende, só que a pessoa está lá triste, e você chora, não sabe o que fazer para consertar. Me perdoa, mas já machucou, falou. Por último, fidelidade, irmãos, se revela na fé e lealdade. Pessoa que é digna de confiança. Mansidão se manifesta na submissão e docilidade de obedecer. E domínio próprio, autocontrole, domínio dos desejos, disciplina madura. Baixa a sua cabeça, por favor. Podemos ser capacitados pelo Espírito e viver uma vida vitoriosa. Isso exige crucificação da carne. Morrer para si, morrer para a sua própria vontade.
Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. É viver pela fé. É viver pela fé na vitória de Cristo. Cristo venceu, eu venço com Ele, tomando a armadura de Cristo. Isso exige vida coerente em relação a Deus e as pessoas. Andar no Espírito, digo porém, andai no Espírito, não cumprireis com concupiscência da carne. Ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito depende de uma atitude de iniciar uma jornada de obediência a Deus. O Espírito pode te dar direção, mas Ele não vai andar por você. É você que tem que andar. Você precisa querer andar. Meus irmãos, a Igreja Alameda está vivendo esse momento desafiador. E Deus está nos chamando para andar no Espírito, revelar o fruto do Espírito, sermos amorosos, mas não só assim no coletivo, sermos amorosos, irmãos, quando ninguém está vendo. Pensar nas nossas palavras, pensar nas nossas atitudes, pensar nas nossas escolhas, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos levar a lugares altos.